Bom dia, bom domingo para todos, para os meus amiguinhos aqui. Leandro, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Breno, Kessia e a todos aqui da sala. Bom dia, Kessia. Bom dia, queridos, paz e bem. Breno. Bom dia a todos e todas. Gratidão por estarmos aqui. Nossa turminha do Move hoje, gente. Todos uniformizados, viu? Com a camisetinha do Move. Queremos dar um bom dia também aqui aos nossos amigos que já estão chegando para mais um estudo em defesa da vida animal, episódio 7. Hoje nós vamos falar a ética da generosidade. Olha, só o tema é lindo, né? Hoje, começando, a Rai TV autorizou a gente, o nosso querido Zé Aparecido, 1h30. A gente vai estudar com calma, a gente vai escutar mais música. O Leandro já está aí, ó, com o violãozinho dele no colo. Então, vai ser uma manhã maravilhosa de estudo. Olha aí, muito bem. Flávia Gabriotti já chegou aqui, foi a primeira, viu, Flávia? A gente até fez uma oração aqui com a sua frase, né? Agradecendo pelas bênçãos. Sofia, Patrícia Vieira, olha que lindo. Centro Espírita Mansão da Luz. Quem mais? Ana Braga, Inês, Murilo, Trícia. Trícia sempre está por aqui também. Oi, gente, bom dia. É mesmo, ela está falando aqui, ó. Precisa adquirir minhas camisetas. Exatamente. É pela lojinha, né? Do Move, no site. Tem camiseta lá para o pessoal comprar? Tem camiseta e tem o que mais? Nesse momento é só as camisetas. Então vamos comprar camiseta, gente. Porque o trabalho é voluntário. Canequinha vai ter também, né, Leandro? Vai Muito ter, bem. canequinha, a gente vai Inclusive, as camisetas estão acabando. Olha, então é bom correr, viu, gente? Natália, bom dia. Que bom. Sempre fica a turminha do MOV também a postos aqui no chat, ajudando nas respostas a gente. É um trabalho em equipe. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos fazer a descrição de imagem para as nossas irmãs e irmãos que fazem uso desse recurso. Nós estamos em 4 na tela. 2 em cima, 2 embaixo. À sua esquerda acima, eu, Cris Mascarenhas, eu sou uma mulher de pele clara, olhos verdes, tenho os cabelos louros na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa verde clara com as florzinhas rosa. Atrás de mim tem uma parede lilás com 4. Ao meu lado, à sua direita acima, está nosso cantor, Leandro. Leandro é um rapaz moreno claro, ele tem os cabelos castanhos escuros, curtinhos, usa bigode e barba, está com a sua camisetinha preta do Move, e o cenário dele, ele está mostrando a camiseta nesse momento, Ética Animal Espírita, e atrás dele tem uma mandala. É uma mandala, Leandro? É isso mesmo? É, né? Sim, linda. É uma mandala. Linda. Abaixo, à sua esquerda, nosso querido Breno também. Breno é um rapaz moreno, cabelos curtinhos, castanhos também. Ele está com um headset, ele parece ser bem alto, magro, está com a camiseta também do Move, e atrás dele tem uma parede branca. À sua direita, abaixo, a linda Kessia, ela é uma moça morena, uma jovem, tem os cabelos longos, um pouco cacheados nas pontas, abaixo aqui um pouco do ombro, né? Ela está com a camiseta branca do Move, em transição. Quer ler o que tem escrito, Kessia, na sua camiseta? Em transição planetária e alimentar. Muito bem, ótimo. E atrás dela tem uma parede branca também, certo? Então, isso posto, nós vamos agora para a nossa prece musicada com o Leandro. Com você, viu, querido? Ju Cutolo, então. Bom dia, amiga. Ju chegou. Vamos então nos preparando para esse momento de prece, que é também um momento de comunhão de pensamentos e sentimentos. Vamos nos unindo uns aos outros nesse sentimento de fraternidade, já que somos todos filhos de um mesmo Pai e, portanto, irmãos. Como se estivéssemos espiritualmente de mãos dadas, os nossos corações unidos,
Vamos elevando os nossos sentimentos para entrar em contato com as esferas superiores que nos amparam e nos dirigem, nos ligando especialmente a Francisco de Assis, nosso amigo espiritual, que tantas lições nos trouxe e que ainda hoje nos inspira em nossas atitudes. Pedindo a Francisco que nos ampare nesta manhã, ampliando as nossas ideias, melhorando a condição dos nossos pensamentos e da nossa compreensão da vida, na nossa convivência com os nossos queridos irmãos animais. Unidos a Francisco, peçamos a Ele que nos leve até Jesus, nosso Mestre, para que também possamos nos colocar diante de Jesus, dizendo: Senhor, aqui estamos no desejo de aprender, de crescer a partir do seu Evangelho. Ajuda-nos a levar o nosso coração a todas as criaturas que habitam este planeta. Ajuda-nos a praticar o amor em todas as suas formas e expressões. Senhor, abençoe a nossa manhã para que ela possa nos trazer novas ideias, novas reflexões, nos ajudando a caminhar para a felicidade que nos é destinada a nós e a todos os seres que habitam este planeta. E assim, sob a sua luz, sob as bênçãos de Deus e o amparo dos amigos espirituais, damos por aberto o nosso trabalho de hoje. Muito bom, que assim seja, né? Obrigada, Leandro. Olha só, Trícia Murta, ela está dizendo: eu trabalho no Centro Espírita Mansão da Luz e estamos divulgando o trabalho em defesa da vida animal. Muito obrigada. Inclusive, eu vou aproveitar seu comentário, Trícia, mostrar aqui, ó. Nós estudamos, gente, toda semana o opúsculo que foi produzido numa parceria da FEB, Federação Espírita Brasileira, com o MOVE, em defesa da vida dos animais, violência não. É ele que a gente estuda. Então, serão 20 episódios. Olha, Leandro também. Leandro ainda abriu. É assim, é mais bonitinho, né, Leandro? As duas capas, que aí mostra o boizinho também. O boizinho e o cachorrinho. Os dois. Maravilha. Então, quem desejar adquirir esse opúsculo, gente, tem duas formas. Quando você faz uma compra pela FEB, editora, delivery, você recebe em casa o seu opúsculo. Os centros espíritas podem entrar em contato também, justamente para estudo, né? Quem não fizer compra, mas quiser, pode receber também, só que vai pagar o frete, né? E outra forma é baixar o PDF, que é disponível para todo mundo, tanto na FEBnet quanto no MOVE. É só ir lá procurar e baixa para poder acompanhar, tá certo? Que são mensagens de benfeitores, mensagens pensadas. Aqui tem um pouco mais de 50, mas eles encontraram mais de 100 ou 200 mensagens. 200, olha aí, né? Então é isso, tá certo? É uma maneira da gente também contribuir. Flávia Gabriotti, que delícia começar o domingo, e eu estudo com música, exatamente. Hoje tem musiquinha, né? E Trícia, sim, e a FEB acaba de nos enviar, olha, em apoio ao trabalho, alguns exemplares do opúsculo em defesa da vida animal para divulgação na nossa casa. Que maravilha, que bom, né? Bom estudo para vocês, na casa de vocês também, tá certo? Muito bom isso. Então, gente, vamos começar nosso estudo. Hoje é só Joana de Ângeles, 4 referências, mas Joana, né, muito profunda, então serão ótimas reflexões aqui. Eu vou ler a primeira referência, tá certo? Então, a primeira está no livro Despertar do Espírito, é de Joana, né, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Leal. E diz assim: o relacionamento social tem início quando o ser humano compreende. Desculpa, eu acho que é esse aqui, observa-se. Né? É a primeira. Não é? Desculpa, exatamente. Mas a referência é essa, é o Despertar do Espírito. Eu que li a mensagem errada. Então, diz assim: observa-se, nesse contexto, que os santos e missionários do amor, em todos os campos do conhecimento, a fim de realizarem as tarefas que se impuseram ou às quais ainda se propõem,
normalmente exaustivas e desgastantes, são tomados invariavelmente de grande compaixão pelas demais criaturas vegetais, animais e humanas. Olha, criação divina, todas as três, né, criaturas. Vamos começar então com o Leandro. E aí, Leandro, comenta e os meninos em seguida fiquem à vontade também. Eu acho que eu vou começar com uma música. Pode Ai, que ser? maravilha, que ótimo, perfeito. Obrigada. Porque eu separei essa música justamente porque eu acho que ela fala muito, o que ela fala tem muito a ver com isso que a gente vai comentar aqui. Ela se Muito chama bom. Todo Céu de Estrelas. Ela é da Flávia Venceslau. Então vamos lá. Somente o coração tem a resposta certa. O fio da razão é o que te faz alerta. Quem sabe a emoção é quem faz suas descobertas. E nada é em vão, nem mesmo o grito que ainda te resta pra contar todo o céu de estrelas. E ainda restará anoitecer pra vê-las. De todo azul do mar será segredo e calmaria. E ainda restará pedir a paz de um novo dia, amanhecendo pra dizer que a esperança há de renascer. Pra quem confia por querer fazer valer a bênção que é viver. Somente o coração tem a resposta certa. O frio da razão é o que te faz alerta. Quem sabe a emoção é quem faz suas descobertas. E nada é em vão, nem mesmo o grito que ainda te resta pra contar todo o céu de estrelas. E ainda restará anoitecer pra vê-las. De todo azul do mar será segredo e calmaria. E ainda restará pedir a paz de um novo dia, amanhecendo pra dizer que a esperança há de renascer. Pra quem confia por querer fazer valer a bênção que é viver. Somente o coração tem a resposta certa. Muito bem. Eu acho que essa música fala de tudo que a gente precisa, né, para ter esse amanhecer de um dia novo, né? Que é esse dia de paz que a gente está sonhando que um dia a humanidade venha a ter. Com certeza, essa primeira referência da Joana vai falar que para que a gente encontre esse caminho de felicidade, muitos espíritos amigos, evoluídos, extraordinários pela sua beleza espiritual, eles vêm até nós. Eles chegam aqui para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a evoluir, né? Aos santos e missionários do amor de todos os campos do conhecimento,
a fim de realizarem as tarefas que se impuseram ou as quais ainda se propõem, normalmente exaustivas e desgastantes, são tomados de grande compaixão pelas demais criaturas. Ou seja, eles vêm aqui num esforço muito grande, né? Porque o ambiente da Terra, ele não é o que se pode chamar de um ambiente tranquilo para esses amigos espirituais. Se não é para nós, imagina para esses seres de grande envergadura moral que se dispõem num sacrifício vir aqui nos ensinar o amor. E quando eles chegam aqui, como a Joana disse, eles têm para com todos os seres a compaixão, o amor, a benevolência. E se eles vêm para nos ensinar, então a gente também tem que aprender com eles esse amor por todos os seres da criação. A gente fala muito de Francisco de Assis, que é um desses seres iluminados, né, que já veio aqui, mostrando na prática como é possível a gente vivenciar o amor por todos. E aí eu me lembrei que no episódio passado, o Lucas estava dizendo o seguinte, que toda vez que a expressão todos aparece no Evangelho, é porque Jesus, ou quem quer que esteja falando ali, está se referindo não só aos seres humanos, mas a todos os seres, né? Eu olhei aqui que todos é um pronome, né? Um pronome indefinido, plural. Mas ele não define uma pessoa específica, um ser específico. É um pronome que pode envolver tudo e todos, né? E aí eu pensei aqui, qual seria, né? Já que esses seres que a Joana falou, eles vêm até nós numa atitude de extrema humildade, porque é como se eles se dispusessem assim, eu vou lá, eu vou me enterrar no lodo para poder dar uma lição para aqueles seres que estão lá, né? Para poder ensinar para eles, mostrar para eles, ou seja, uma atitude de humildade. E Jesus, ele falou da humildade também, e quando ele falou de humildade, ele usou a expressão todos, né? Ele falou assim, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o servo de todos. E ele não falou só o servo dos outros humanos, mas ele também direcionou essa orientação para todos os seres. E se a gente tiver olhos de ver, né, ouvidos de ouvir, a gente vai entender esse recado dele. A gente não está sozinho aqui, raça humana. Eu acho que relacionar-se uns com os outros é uma forma de evoluir, né? E se a gente limitar isso só aos humanos, a gente vai evoluir menos e também vai tirar a chance de ajudar outros seres a evoluírem, porque todos estamos nesse caminho de evolução. Que lindo, Leandro. Você estava falando e eu fiquei lembrando assim, o quanto Jesus o tempo todo ele usou nas parábolas as ovelhas, o bom pastor, ele se coloca como um bom pastor, né? Trazendo, porque o bom pastor tinha uma relação de afeto com as ovelhas, né? As ovelhas conhecem a voz do bom pastor, né? Quando uma foge, ele deixa as 99 e vai buscar aquela. O bom pastor, o bom pastor, porque ele se intitulou, desculpa, o bom pastor, né? Não aquele que é assalariado, que é só por dinheiro. Mas o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ele luta, né, contra os animais para defender a ovelha. E aí me passou também na mente aquele momento em que eles andando se deparam com um cadáver de um cachorrinho e que estava em estado de putrefação, e todos, né, nossa, um mau cheiro e tal, e tapando o nariz, e ele disse, olha, mas que linda dentadura tinha esse animalzinho, né? Então, imagina o que um Cristo de Deus não sofreu quando viu, naquele momento, que existiam, inclusive, sacrifícios animais, né? Porque ele se enchia de compaixão quando via a dor, a aflição, o sofrimento de todos, como você disse, né? Muito bom. Quem vai querer falar agora? Comentar? Vai o Breno ou vou eu? Vou eu, então. Pode ir, Kessia, vai lá. Valeu. Então, essa questão que o Léo trouxe a respeito dessa, quando a gente envolve o todos, vai de muito pela nossa questão, às vezes, de vaidade e de orgulho, de se entender como um ser à parte, né, da criação. Em A Gênese,
Kardec nos diz que foi o orgulho que fez com que nós achássemos que os animais eles foram criados para as nossas necessidades. Então, justamente o orgulho que é dito lá no Livro dos Espíritos como uma das chagas da humanidade, né? Então, o entendimento, né, de que nós estamos aqui com tudo que existe, né, e não tudo que existe está para nós, faz com que realmente esse intuito de ampliar o amor, que é a nossa missão evolutiva, né, amar realmente plenamente, evoluirmos moralmente para conseguir realmente ter esse amor pleno, as quais esses santos e missionários do amor vieram aqui e conseguiram, passa por esse quesito, desse entendimento de que o amor é muito mais amplo, né? É sim para todas as criaturas, né? E justamente por estarmos nesse momento ainda num plano, num planeta de provas e expiações, tem limitado um pouco essa nossa compreensão de amor pleno, de amor sublime a tudo que existe. Mas nós temos esses exemplos que, via de regra, de tempos em tempos, têm encarnado aqui no planeta para nos auxiliar, como o Léo disse. Então, nós temos exemplo, né, de como agir, de como ampliar esse nosso círculo de amor para tudo que existe. Um dos grandes homens que aqui pisaram na humanidade, como o Gandhi, né, ele estendia esse amor também aos animais. O nosso guia Francisco de Assis, né, o nosso patrono do nosso estudo, do MOVE, de todos aqueles que realmente se afinizam por essa noção ecológica geral, de ecologia profunda, ele trouxe diversos exemplos, né? Então, alguns de seus escritores, de seus biógrafos, falam que ele até se preocupava ao andar, que ele andava muito também pelas florestas, como quando ele encontrou o rapaz com os passarinhos, né, que pediu para soltar e tal, que ele olhava para o chão para que ele tirasse até os vermes do caminho, para que ele não pudesse, no seu caminhar, matar esses seres. Então, assim, é uma extensão grandiosa do amor. Porque se nossa missão, né, evolutiva é amar, se a gente sublimar ainda mais essa missão, é amar a todos os seres. E temos esses exemplos, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Hoje, enquanto veganos, né, o próprio conceito de veganismo diz que a gente se esforça no limite do possível e praticável para evitar qualquer dano, quer seja, né, nas vestimentas, procurando utilizar roupas, né, que não tenham pele de animal, couro, seda, lã, que advém desses animais, na alimentação, né, evitar os produtos testados em animais. Então, tudo isso no que é possível, no que dá para a gente fazer, no que é praticável. E eu fico imaginando como Francisco ampliava esse praticável, porque ele andava até olhando para o chão, para, por acaso, ele não pisar, né, nem num vermezinho. Como esse círculo de amor era inclusivo a realmente tudo, como o Léo falou, que o Luquinhas falou na semana passada, a tudo que existe. E eu me lembro muito do exemplo de quando o Chico, muito humilde, ia falar, né, que o pessoal ficava elogiando ele. Ô Chico, você é maravilhoso. Ele, não, eu sou só um simples verme, né, na sua humildade. E que numa dessas conversas, Emmanuel deu uma puxadinha de orelha e falou assim, Chico, cuidado para você não diminuir o irmão verme, porque a missão dele, que ele vem fazer aqui, ele completa, ele faz de tudo do que foi planejado para ele fazer aqui. Então, a gente já vê também que esse irmão Emmanuel, ele observa, na verdade, nos mínimos animais, nos animais menores, que eles têm uma missão de existir e que eles cumprem essa missão. E depois dessa, Chico começou a brincar que ele agora era um subverme, né? Justamente porque, enquanto humanidade, a gente não consegue ainda seguir a fio todo o nosso planejamento encarnatório, na maioria das vezes. Então, é isso que esses irmãos missionários do amor vêm realmente nos trazer, que a gente consiga ampliar essa visão de amor, né, a tudo que existe, a tudo que vive, a tudo que respira, né, a tudo que
está em Deus, como nós também estamos, né? Que Deus está em nós e nós estamos dele, nessa grande família universal, né? Então, que bom que nós temos esses exemplos sublimes para a gente seguir, né? Muito bom. Amei o subverme, né? Subverme. Olha só, Kessia, Dalva Campos, também quero a camiseta. Como faço para conseguir? Fala aí, Kessia, para ela. Lá no site do MOVE, né, no eticaanimalespírita.org, tem um trechozinho que você preenche um formuláriozinho, né, daquele Google Docs, né, e aí faz o pedido. Aí a gente entra em contato com vocês para acertar as coisas. Mas no formuláriozinho você já escolhe o modelo, tamanho, tudo certinho. Então vai lá no site que já tem um linkzinho já disponível para essa questão de preencher esse formulário com os dados de qual camisa e o tamanho. Muito obrigada, Kessia. O que é que nosso Breno quer falar, acrescentar? Eles falaram muito bem, já pouco a acrescentar. O que me ocorreu só reforçar entre a gente, né, que aqui entre nós, nesse plano encarnado, a compaixão que Joana fala nesse trecho, e fala bastante de toda a obra dela, e o amor, que a gente está promovendo, né, o amor à criação, eles se dão na prática, né? Eles se dão como ação, mais do que o sentimento aqui. Se eu ficar aqui parado, metindo amor, claro que eu vou estar contribuindo muito com a nossa humanidade, né, com todo o planeta. Mas se eu exercitá-lo em ação, o potencial é muito maior, né? Então, no caso que nos toca, né, que nós estamos, a mensagem que nós estamos tentando contribuir, é o amor por essa criação. Então, é a gente tentar observar o que as nossas ações cotidianas. E aí vem a questão da alimentação, porque a alimentação ela é um hábito que se repete 3, 4 vezes por dia, todos os dias, de todos os anos da nossa vida aqui, né? Então, em que eu posso movimentar esse amor, essa compaixão nessa área da alimentação, né? E aí começar a buscar informação. O MOVE tem bastante artigo, bastante informação nesse sentido, e está hoje em dia na internet com documentários e tudo, mostrando para a gente, será que do jeito que está estabelecido hoje, né, a forma como os animais estão sendo tratados por toda uma indústria, né, que sim, que vai se estabelecendo por diversos, para atender as pessoas e tudo mais, mas será que aquelas práticas, aquela forma de tratar os animais está sendo feito com amor? Está sendo feito com compaixão, né? Estamos tomando todo o cuidado que a gente poderia, né? E aí acho que deixo para um pouquinho mais para frente, hoje a hora que a gente falar mais da ética, da generosidade dela, mas aí eu queria talvez só apresentar algumas dessas práticas, né? Só para a gente, porque eu mesmo não conhecia até há pouco tempo, mas para que aí cada um avalie, né? O tanto que vai casar ali com a sua própria entendimento do que é compaixão e amor na prática. Perfeito. Tem uma pessoa aqui, ó, a Iraci, lá do Japão, está acompanhando a gente. Que bom, viu? Com fuso horário e tudo. Lá já são, então, 9h30, né? Da noite. Bem-vinda, viu, Iraci? E a próxima mensagem fala de relacionamento, que você falou aí um pouquinho, né? E é tão interessante isso, porque quando a gente evita o relacionamento, o Emmanuel nos avisa que eu estou evitando o quê? Entrar em conflito, eu estou evitando ter trabalho, eu estou evitando ter que perdoar, ser perdoado. Então, isso é, na realidade, um egoísmo, né? Eu estou me poupando, enquanto poderia estar aprendendo e ensinando, se relacionando, que é o único caminho para a gente evoluir, né? Sempre foi assim na humanidade, né, Breno? Vamos ler o próximo, Breno? Aí eu já vou começar com você, vou deixar você aí mesmo na tela, viu? Na tela grande, você inicia. Essa mensagem, a próxima de Joana, está em atividades libertadoras, sublimação de função sexual. Então vamos lá. O relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Relaciona-se então com os minerais, desenvolve os sentimentos de respeito e de admiração pelos vegetais,
amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando para a preservação de todas as formas viventes. E, por fim, irradia-se na direção das demais pessoas como membros reais da sua família, partes integrantes que são da sua vida. Que mensagem linda, né? Breno, desculpa. Uhum. Essa mensagem vem nos mostrar que o relacionamento ele se dá em todos os aspectos, né, na nossa vida. Ele não pode ser recortado, né? Primeiro eu vou me relacionar e amar os humanos. E dentro dos humanos eu ainda faço mais um recorte e vou amar os mais próximos de mim, os meus familiares, né? Então, Joana, durante toda a sua obra, ela busca nos ajudar a ampliar o nosso olhar, né? Ampliar a consciência, para que nosso relacionamento seja realmente pleno, né? Os exemplos do mestre Francisco de Assis, sempre nesse sentido, de como ele se relacionava com tudo, ele conversava com tudo, né? Ele conversava com as aves, com as árvores, né? Ele estava ali emitindo aquela vibração de amor através da própria fala dele, independente do retorno ali em palavras também, né? Então ele estava mostrando que esse relacionamento ele é absolutamente amplo, né? É natural que a gente ainda dentro do nosso, a Kessia mencionou, o orgulho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo chega a dizer que o orgulho é a grande chaga da humanidade, o egoísmo é fruto desse orgulho. Então são chagas que ainda existem dentro de nós, né? E reconhecer isso dentro de nós, com humildade, é um passo importante também. Porque eu percebo em mim o tanto que eu faço recortes, o tanto que eu prefiro me relacionar mais com quem é mais afeito a mim, mais próximo a mim, né? Perceber o interesse que eu tenho, né, nos meus relacionamentos. Eu adoro um personagemzinho de tirinha que chama Armandinho. Tipo aquele Calvin, né, que tem aquelas tirinhas que antigamente eram no jornal, e tem o Armandinho. E aí tem uma tirinha do Armandinho que ele aparece com um sapinho, o bichinho dele de estimação, assim, que ele cuida é um sapinho. Aí tem numa tirinha que fala assim, mas que negócio é esse de sapo? Porque, né, todo mundo tem cachorrinho, né? Por que você tem um sapinho de estimação? Ele fala assim, olha, meus amigos não são por interesse. Né? Eu não tenho amigos por interesse. Né? Então, assim, é uma cutucadazinha, né, cutucadazinha que o autor colocou, que realmente a gente percebeu tanto de interesse que a gente ainda tem. Né? É natural reconhecer isso e, dentro dessas mensagens tão bonitas de Joana, buscar caminhar no sentido de, pelo menos, diminuir esse interesse, né? E ampliar o nosso amor e nos relacionarmos de forma mais pacífica com toda a criação. Muito bom. Se a gente lembrar que Jesus não fazia acepção, desde o Antigo Testamento, os judeus já sabiam que Deus não fazia acepção de pessoas, né? De nada que fosse, que vivesse. Tem tanta história de Chico Xavier, né? Eu lembro também que falam, né, que quando ia ter detetização na casa dele, ele tangia as baratas. Ele fazia assim, vamos embora, que daqui a pouco vai vir aí algo terrível para vocês. E aí ele tangia para salvar as baratinhas, né? Leandro, eu vou ler um comentário aqui, se você quiser comentar em cima do dele, de João Carlos Batista. Ó. Ele fala, em O Céu e o Inferno, Kardec diz que o que prefere se isolar, evitar fazer o mal, porém não faz o bem, né? Está tudo na fonte. Kardec. Ótimo domingo e a todos. Muito obrigada, João. Para você também. Ele está comentando, né, o que a gente estava falando aqui. Sim, com certeza. Kardec esclareceu isso, né? Não basta apenas não fazer o mal, é preciso fazer o bem, né? A gente estava conversando sobre isso há alguns dias no grupo, aqui do MOV, no grupo de WhatsApp, falando justamente que é preciso a ação efetiva. Ou seja, por exemplo, a gente falou na música, a primeira que a gente cantou, que ela fala de esperança, né?
E a esperança, que é uma das filhas da fé, né, uma das filhas diletas da fé, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem dois momentos na palavra, que é a espera e a ação. Esperança, espera, ação, ou seja, uma espera ativa. A gente está esperando, sim, que o mundo se transforme, mas é preciso que a gente faça a parte que nos cabe nessa transformação. Essa semana a gente estava estudando aqui no nosso grupo uma lição de Emmanuel, que está lá no Caminho, Verdade e Vida, e ele fala assim: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Ele usou de novo aqui a palavra todos, né? Até a Ju andou comentando aqui sobre o todos, que realmente a ideia é que englobe tudo, né? Hoje a gente está usando aí alguns pronomes alternativos, né? Como todes, por exemplo. A gente vai cumprimentar, a gente tem que pensar em todo mundo, né? E então eu acho que isso que o João falou realmente faz sentido para que a gente possa fazer essa mudança que a gente está sonhando agora e que depende basicamente de nós. A gente tem que ampliar esse entendimento. A nossa parte, a nossa ação, ela também é necessária. Eu me lembro de uma passagem, já que você falou do Chico, que uma vez o Chico perguntou assim para o Emmanuel: Emmanuel, qual que seria a melhor coisa para a gente ouvir quando a gente desencarnar e chegar no mundo espiritual? E ele disse: se você ouvir essa frase, você vai ser feliz. Seja bem-vindo. O mundo ficou um pouco melhor depois que você viveu nele. Ou seja, se a gente fizer a diferença com a nossa encarnação, né? Se a nossa presença puder mudar, que seja um pouquinho, né? Eu acho que a gente vai ter feito a nossa vida valer a pena, né? Pelo menos nesse sentido. Mas o nosso caminho é esse, de evoluir, de crescer e de aprender uns com os outros. Só para, assim, finalizar minha fala aqui, tem outra coisa que eu trouxe para esse trecho, que se a gente for pensar no homem, que também é um animal, né? O ser humano é o animal mais dependente, é o que mais precisa do outro. Por exemplo, uma girafa, ela já nasce, mesmo com aquelas pernas bem compridas, na mesma hora que nasce, depois, uns minutos depois, ela já está andando. A gente demora pelo menos 1 ano para começar a andar, né? E mesmo assim, andando, a gente ainda é muito dependente. Até os nossos 3 anos, se a gente ficasse totalmente sozinho, a gente provavelmente vai desencarnar, né? Ou seja, nós somos muito dependentes. Nós precisamos muito uns dos outros. E quando a gente traz isso para esse contexto da ética animal, de pensar o nosso relacionamento com os outros seres, né? Porque o relacionamento, ele é a base da evolução. A gente precisa de se relacionar uns com os outros. Então, a gente vai pensar que os animais, com toda a independência que eles têm, porque eles são independentes pela bondade divina, né? Eles já vêm com o instinto que os ajuda a fazer a parte deles da melhor forma possível. Eles trabalham, fazem tudo certinho. Então, eles são mestres para nós, têm muito a nos ensinar. E, ao mesmo tempo, eles também precisam de nós. E a gente tem que entender isso e assumir esse papel de cuidador, né? Como a gente viu na primeira referência, esses bons espíritos vêm até nós para nos ajudar. E nós, de nossa parte, o que a gente está fazendo pelos os menores seres da criação? Emmanuel falou, né? As mínimas coisas, a gente tem que se preocupar com as mínimas coisas. Com todos os problemas, todos os desafios da Terra, também são nossos desafios. E a gente está aqui para trabalhar junto, coletivamente, e individualmente com a parte que nos cabe, né? E só para Estamos todos finalizar... conectados, né, Leandro? Pode finalizar, fica à vontade. Obrigado. Eu vou finalizar só com uma frase do Emmanuel Levinas, que é um filósofo, que ele fala o seguinte: o outro é sacralidade, é terra santa, absoluta, solo sagrado. Ao aproximarmos-nos dele, é necessário que tiremos nossas sandálias. Então, se a gente pensar que, né, quem é o outro? O outro é todo ser que aparentemente está fora de mim, mas aqui, na verdade, também sou eu mesmo, né? Todos os seres. E ele falou assim: o outro é uma terra sagrada. Quando a gente se aproxima dele, é com reverência que a gente deve fazer. E o que impede a gente de olhar para um animal com essa reverência, né? Porque ele também é Deus, assim como eu, ele também tem essa essência divina. Os meninos falaram aqui no outro programa que tem do MOVE,
que fala dos filmes, né, o Moveflix, e ele fala assim, eles falaram daquele filme em que como que é o nome do filme, gente? Do Avatar. E eles olham para o outro e falam, eu te vejo, eu enxergo você, né? Eu estou te vendo, né? E é o que a gente não tem feito ainda em relação aos animais, a gente não está olhando para eles, né? A gente não está vendo, porque se a gente estivesse vendo realmente, talvez a gente não estivesse agindo com eles como a gente tem agido ainda. Muito bom, Leandro, lindo. Olha, é o todos de Jesus, né? Que você mesmo falou anteriormente, né? Quando a gente fala. Bom, olha, deixa eu registrar aqui, Roseli Campete. Olha, esse sobrenome é tão querido meu, porque eu estudo com dois queridos, né? Com o Geraldo e com o Carlos. Geraldo fez parte da produção do Opúsculo, gente, da FEB aqui, né? Distribui gentilmente a FEB para os que adquirem os livros e as casas espíritas. E ela vai justamente falar um pouquinho da próxima mensagem. Segura aí, viu, Rose? Fica aí quietinha, que já já eu vou só passar a palavra para a Kessia, para ela fazer o comentário dela, dessa referência, e a gente vai fazer o comentário em cima desse seu aí, porque vai falar justamente isso, ó, da ética da generosidade, né? Olha, eu já vi você cantando com o Geraldo, você está convidada a vir aqui também, viu? Fazer sua participação. O convite está feito, está lançado. Geraldo já disse que vai voltar outras vezes, que de vez em quando vai estar por aqui, a cada 1 a 2 meses. É combinar e entrar com ele. Quer ser querida? Rose é uma querida e membro do MOV também, Cris. A Campete do MOV, o Geraldo também a gente já disse que o Geraldo já é MOV praticamente, que o Geraldo está com a gente firme e forte. E é vegetariano também, né? Também, a Rose também. Geraldo, eu acho que inclusive foi influenciado pela Rose, viu? Olha aí. Inclusive, pegando o gancho do que o Leandro falou, tem uma música, né, acho que de Van Sant, que ele fala: vejo Deus no murmúrio das águas dos rios, vejo Deus nos passarinhos a cantar. Então é justamente isso, né? Agora, o que me leva, assim, que eu fico curioso quando eu vejo tanto essa mensagem de Joana como uma outra que ela tem, é que ela faz meio que uma ordem inversa de amor que a gente costuma fazer. Ela fala-me assim, né? Respeite os vegetais, relacione-se com os minerais, amplie sua capacidade de amparo com os animais, preserve todas as formas de vida vivente e, por fim, as demais pessoas como membro da família. A gente costuma fazer o contrário na maioria das vezes. A gente costuma fazer a forma mais difícil, porque o relacionamento humano, ele é cheio de percalços, das dificuldades que são as provas da nossa existência, né? Que são diversas pessoas em diversos graus de entendimento, algumas mais apegadas à ignorância, outras um pouco mais voltadas ao perdão, outras mais tolerantes, outras menos tolerantes. A gente tem aqueles embates por diversas vezes, né, no trato com as pessoas. Não é o ideal, mas a gente escolheu uma via de amor mais difícil, né, se a gente pode assim dizer. Porque se a gente segue essa linha evolutiva do amor que Joana traça, tanto nessa mensagem como numa outra que ela fala: ama pelo caminho tudo que existe, minerais, vegetais, animais, humanos, e finalmente se verás amando a Deus, ela faz a mesma sequência lógica, como se fosse mais prático para a gente, né, começar esse relacionamento e esse amor pelos animais, pelos vegetais, menos desafios a gente teria e teria exercitado esse amor de forma mais, como é que a gente pode dizer, mais amena, para quando a gente chegar, não que fazer um parêntese aqui, não que é preciso amar primeiro eles para depois os seres humanos, mas é que como se fosse mais fácil exercitar esse amor para os animais, que na maioria das vezes não impõe dificuldades ao relacionamento, né, para quando a gente chegar no trato relacional com os seres humanos, que envolve tantas provas, né, que a gente vem passando, por isso estamos no mundo de provas, expiações, como até no nosso seio familiar, tudo é planejado para que a gente esteja nesse seio, para passar por essas provas, para aprender a amar aquele que talvez, se não tivesse em sua família, você não conseguisse. Então, todo esse trato de amor e de relacionamento humano, por diversas vezes, né,
difícil. A gente sabe como a gente passa, como a gente se esforça para domar nossas más inclinações, de julgar, de não perdoar, de não tolerar. E com os animais, o trato relacional é uma coisa tão diferente. Quem tem um animal em casa, eu nem falo em quem tem, né? Quem convive, porque eles não são objetos para a gente ter, ele não é meu, né? Ele convive comigo. A gente observa como o relacionamento é fácil, como a gente observa aquele amor puro, quando a gente resgata, né, quem é envolvido nessa questão de resgate, de associações de proteção animal, como os animais mostram no olhar gratidão pelo aquilo que a gente está fazendo por eles, como eles se devotam a nós, né, como eles realmente... Os cachorros, os gatos, que a gente tem mais o trato em casa, como parece que a vida deles é a gente, né? Tudo, eles aquela alegria de mexer o rabinho. Meus gatos, quando eu chego em casa, estão todos sentados na porta de casa a me esperar, né? Quando é alguém de fora que vem, às vezes eles têm um medinho, não estão, eles sentem o cheiro, sentem a nossa presença. Então é um trato relacional muito mais simples e que a gente acabou deixando para o final. A gente está aí nessa luta diária de conseguir amar a toda a humanidade e agora, né, nós estamos acendendo a luzinha que a gente precisa ampliar esse amor a todos os seres, e não só aos que estão dentro da nossa casa. E é isso que faz com que a alimentação voltada para os nossos irmãos, né, os bois, as aves, às vezes se torne aceitável, porque a gente não convive com eles no dia a dia. Mas se a gente convivesse, a gente também não acharia, não teria essa facilidade com que a maioria da humanidade tem de consumi-los. Assim como a gente rejeita plenamente, como critica por diversas vezes nossos irmãos chineses que comem cachorro, porque esses cachorros estão no nosso convívio, se a gente estendesse esse laço de convivência com todos os animais, né, com as vaquinhas, os porquinhos, que são mais inteligentes até do que crianças em uma certa idade, a gente certamente teria esse entendimento diferenciado, né, de como eles também tem esse trato relacional de amor para conosco. Quem segue, por exemplo, santuários animais de resgate, existem diversos, santuário Ahimsa, diversos santuários, né? Pode ver como o comportamento relacional desses animais, que a humanidade atual chama de consumo, né? São iguais ao comportamento dos nossos cachorrinhos, dos nossos gatinhos, e que se a gente estendesse essa convivência, né, esse trato social que a mensagem diz, a gente teria até uma facilidade maior no trato com o ser humano, porque é um relacionamento mais simples, é uma forma mais plena de expressar um amor sem percalços, né? Porque com o ser humano a gente precisa expressar esse amor, mas existem os percalços que a gente vem lutando dia a dia para superar, e é diferente com os animais, com a natureza, é mais simples. Se a gente começasse fazendo essa visão contrária, como o Joana nos diz, essas duas mensagens, talvez a gente já tivesse num trato relacional com seres humanos bem mais ameno do que o que a gente está nesse momento. Então, tudo é interligado, né? Não é um recorte, eu vou só amar os animais ou eu vou só amar os seres humanos. Tudo está interligado. Então, todas as nossas relações seriam mais amenas, mais amorosas, se a gente realmente estendesse, né, esse amor a tudo que existe. Não é simplesmente o agir em prol do animal, é o agir em prol de todas as relações, né, do espírito. Nós somos apenas um ponto nessa jornada evolutiva, né? Obrigada, Kessia. Hoje é o dia do todos, né? A gente está falando de inclusão o tempo todo, né? Está vindo essa palavra todos. E é bom a gente lembrar que é uma forma de desenvolver a afetividade. Você conviver, por exemplo, a criança conviver com o animal, né? Ela desenvolve. É importante para quem está em processo depressivo cuidar do que é vivo. Se não consegue com outro se relacionar com um animal, com uma planta, mas algo que esteja vivo. Isso faz com que a pessoa também sinta a necessidade, experimente, né, essa vida em abundância, pulsante, né? Tem um caso muito conhecido de um rapaz em depressão, que o que não fez ele cair de vez numa depressão profunda era o fato de que todo dia ele tinha que se levantar para alimentar o cãozinho dele e botar água. Então isso fez com que ele se movimentasse para a vida, né? Então, é isso. Olha, vamos aqui, Roseli Campete. Parabéns por estas lives, que tanto nos faz
repensar acerca dos nossos comportamentos estabelecidos culturalmente. Isso. Chegou o momento de darmos um passo adiante na questão da expansão da generosidade. E aí a gente vai entrar justamente aqui em Joana, que está no livro Plenitude, né? Psicografia de Divaldo, editora Leal, que ela fala assim: a ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. Não estou dizendo que hoje é o dia do todos, né? Eu vou pedir para o nosso querido Leandro começar, porque ele pode já cantar também, se quiser cantar antes de comentar, ou se quiser comentar e depois cantar, viu, Leandro? Vamos dar uma paradinha para uma musiquinha? Perfeito, vamos sim. Eu vou comentar um pouquinho antes da música, porque eu separei aqui, a gente tem duas palavras importantes aqui nessa referência da Joana, né, que é ética e generosidade. Eu acho que o Breno vai falar muito bem sobre ética, então deixa eu falar sobre generosidade aqui, o que eu pesquisei. Que na raiz da palavra generosidade está princípio, né, que é a mesma raiz do Gênesis, ou do genético, né, que está antes, que vem antes, que foi herdado, né? Então, acho que a palavra generosidade fala de uma coisa que é natural do ser humano, porque é herdado, porque vem da nossa essência, né? Nós temos a compaixão, a generosidade naturalmente em nós. E nesse momento, talvez a gente esteja só precisando resgatar esse sentimento que fica embotado, né? Pela nossa experiência aqui na matéria. E a gente fala matéria, a gente sabe que a gente não fala somente da encarnação, porque estar na matéria é a experiência do ser espiritual, porque o plano espiritual também é matéria, né? Então, quando a gente vem para a matéria, esse mergulho na matéria, muitas coisas da nossa essência ficam embotadas propositalmente, para que a gente possa fazer o esforço de retornar desse mergulho, né? Ir à superfície é voltar à nossa essência também. Quando a gente desceu e subiu, todo esse processo vai trazer o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, se a gente considerar que todos nós temos essa generosidade em nós, seria uma disposição para você trazer ela à tona e colocar ela em prática em relação a todos, usar o todos de novo. E aí eu peguei um trechinho de um livro, é um livro que acabou ficando bem conhecido, chama 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, e ele dá 12 regras, é um livro de autoajuda, mas a última regra, a 12ª, ele fala assim: acaricie um gato de rua. É a 12ª regra que ele dá para a gente viver bem, para a gente, é um antídoto para o caos, o livro dele, né? 12 regras para a vida é um antídoto para o caos. Então, se a gente quiser sair do caos em que a gente está, ele dá 12 sugestões. E eu achei curioso que a 12ª ele fala de um animal, né? Acaricie um gato de rua. E quando ele vai comentando, ele fala assim, que o gato, ele não é aquele animalzinho, quando está na rua, que facilita a aproximação. Ele costuma correr, né? Um cachorro não. O cachorro você chega perto, ele vem, abana o rabinho, aponta a cabecinha, deixa você brincar com ele. O gato não. Mas Leandro, aí se você... quando ele não se oferece, né? Porque a gente passa na rua, aqueles cãozinhos, eles estão sempre em busca de um tutor, né? Então a gente passa, eles se oferecem, vão atrás, chegam junto. Sim. E é fácil a gente, quando ele corresponde, né? É fácil você se enternecer. E aí o que ele brinca aqui é o seguinte: quando o gato permite, ele vai ser um ótimo companheiro, né? Mas na verdade o gato de rua ele está assustado. Ele precisa de reconquistar a confiança de alguém, né? E aí ele fala que o que é que o gato oferece? Ele oferece para você se ele te der a oportunidade de amá-lo. E eu achei isso tão incrível, porque oportunidade, a gente tem um monte de oportunidades o tempo inteiro, mas nem sempre a gente está disposto a abrir assim o coração para perceber isso. E a gente falou de relações, né? E os animais fazem parte das nossas relações. E a gente fala tanto aqui de crescer, de aprender, de fazer reforma íntima, né? De exercitar as virtudes, o perdão, o amor, a caridade.
A gente já tem os humanos para fazer isso, mas imagine o quanto isso se amplia, gente. Quando você pensa que você pode exercitar isso em relação a todos os seres da criação. Ou seja, você está ampliando as suas oportunidades de exercitar os bons sentimentos a níveis astronômicos, quando você inclui no seu círculo de compaixão e generosidade todos os seres. E isso aí é uma troca incrível, né? Aí eu acho que a música que eu vou cantar para a gente entrar nesse clima é Aleluia dos Animais. Acho que ela vai encaixar bem aqui. Eu vou deixar É uma outra que eu trouxe. maravilhosa. Então vamos lá. Muito bom. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço. Eu sonho um mundo bem melhor, no qual a força é o amor de cada ser que vive nesse chão. Um mundo onde homens e animais são bons amigos, nada mais, que unem mãos e patas alegres. Que lindo! Maravilha! E agora quem vai comentar? Vamos, Breno. Muito linda a música do Leandro, né? Eu até por acaso coincidiu aqui, né? Até por isso que eu quis estar aqui, que eu escrevi um artigo lá no nosso site, Ética Animal, né? eticaanimalespírita.org. É o nosso site, o site do MOVE. Ela está cheio de publicações. Então tem os artigos, que são um pouquinho mais longos, e tem cards, que são comentários a referências específicas dentro da doutrina. E aí um artigo que eu escrevi é o artigo que chama Ética da Generosidade, que eu me baseei bem nessa referência da Joana. E a ética, o que é, né? A ética nada mais é do que você colocar os seus valores, né, um código moral em prática, né? É o que a gente estava falando, o amor em prática. A gente tem tá até na camiseta aí do Leandro, que é a nossa definição da ética animal espírita, né? E ela começa aqui dizendo que é uma conduta moral que inclui, no esforço de vivenciar a lei de Deus, não somente o bem dos seres humanos, mas também dos não humanos, em suma, de toda a natureza. Então é um esforço, né? É um esforço de colocar em prática esses nossos valores, esse respeito que Joana fala nessa referência, né? E interessante assim, até fazer um link com o que o Leandro falou, o Jordan Peterson, né? Eu sou estudante de psicologia e ele é um psicólogo bastante conhecido, assim, ele tem muitos seguidores. E tá esse livro muito bonito mesmo, eu até já tive a oportunidade de ler. E ajuda muita gente, já vi muito relato de pessoas que saíram de graves depressões por causa disso. Mas olha só, é a limitação de cada um. Não vai aqui uma crítica a ele como pessoa, né, de forma alguma, mas só para a gente perceber o tanto que isso também existe na gente, né, o tanto que a gente coloca mais a gente faz recortes, né. Ele promove uma dieta de carne, só carne, sem nem vegetal. Assim, você vê como ele, na verdade, ele vive essa divisão interna que todos nós temos, né? Ele é um crítico ferrenho do veganismo, porque ele não entendeu exatamente a proposta, provavelmente. Chegou nele de forma um pouco torta, né? E aí ele rebateu, tal, né? Então, só para pontuar. E aí, uma coisa, acho que é importante, eu peço até licença para falar de uma coisa, né? De uma realidade, né? Uma realidade que todos nós precisamos conhecer, especialmente quem ainda está no processo de consumir os animais. Eu me sinto assim tranquilo e autorizado para falar sobre isso, porque a gente está falando com espíritas, né, com praticantes, com estudiosos da doutrina espírita. E dentro quem está nessa prática assume um compromisso com a verdade, com a ética, né, e com a caridade. Fora da caridade
não há salvação, né? Então, o que é essa realidade? O que é importante a gente conhecer? Na indústria animal hoje, ela se estabeleceu de forma muito, né, muito grande. Essa é uma indústria bilionária, né? Então, a gente ainda tem aquela visão um pouco mais antiga de uma fazendinha, que os animais vivem ali no campo, soltos. E aí chega um momento, que a gente não sabe muito bem qual, em que eles são mortos. Aí lá a gente não conhece muito, né? Mas eu queria só pontuar algumas práticas. São práticas padrão dessa indústria, né? E ao consumir os produtos dessa indústria, que são os corpinhos dos animais, a gente está assinando embaixo, né? Por exemplo, por que o vegano não come ovo? Né? Poxa, mas nem ovo. É porque é uma prática padrão da indústria do ovo pegar os pintinhos macho e triturá-los vivos. Assim que eles nascem, eles são separados por sexo, então você pode assistir nos documentários, tem muitos documentários, né? São bem fortes, foi o que me transformou assim, do dia seguinte eu já não consegui mais consumir os produtos dessa indústria. Mas eles separam, é fêmea, então vai produzir ovo, então nós queremos. É macho, não vai ter valor, porque a raça daquela galinha, que é a galinha poedeira, não cresce o peito para virar carne de frango. Então ele não tem valor comercial. Então eles jogam assim numa esteira e eles caem e são triturados com um dia de vida. Então isso foge muito do respeito e da caridade, da generosidade, né? Os porcos, a ciência já mostrou que eles têm um nível de consciência, de cognição maior que dos cães, maior. Eles fazem experimentos assim com os porquinhos, eles anestesiam eles, faz uma marquinha assim no ombro deles. Quando eles acordam, colocam ele na frente do espelho. Os porcos, na mesma hora que eles olham para o espelho, eles começam a querer limpar a marquinha assim com o focinho e tal, porque isso é uma demonstração de que eles se auto-reconheceram. O cachorro, muitas vezes, você coloca o cachorro no espelho, ele late, achando que é outro cachorro. Ele ainda não está nesse desenvolvimento pleno da cognição, da consciência. Então, o porco está acima. Eles pegam na indústria porque tem que maximizar a produção, né? O consumidor lá na ponta, ele está preocupado com o preço da linguiça, né? Então, eles têm que colocar as porcas mães em gaiolas. Elas são tão apertadas que elas não conseguem virar de lado. Então, elas passam grande parte da vida num ambiente absolutamente sem qualquer estimulação sensorial. Elas vão desenvolvendo um comportamento que chama estereotipia, que elas começam a repetir, do estresse, começam a repetir aquilo, elas começam a morder as grades em que elas ficam. Assim. É uma coisa assim que quem tem a oportunidade de entrar dentro desses galpões assim, parte o coração da gente que está tentando ir nesse caminho da compaixão e do amor, né? E quando o porquinho nasce, aí ela tem aquela ninhada grande, né? Quando um deles nasce muito fraquinho, abaixo de uns 230, eu tenho a cartilha da Embrapa, né? A Embrapa é um órgão semi-governamental que regula as práticas da indústria. Lá está escrito na cartilha da Embrapa que é aceitável quando o porquinho nasce muito fraquinho, o custo de chamar veterinário, de cuidar, inviabilizaria o lucro daquele produtor. Então, é aceitável dentro das práticas atuais você pegar e bater com a cabeça desses leitõezinhos no chão de concreto para matá-los, né? Mas eles sofrem muito nesse processo, né? Só imaginar, né? Eles são castrados sem anestesia, eles têm os rabinhos cortados, as orelhas, os dentes, sem anestesia. Os boizinhos também, eles tiram o testículo deles amarrando às vezes com barbante, assim, até gangrenar, cair. Então, imagina, eu vou parar por aqui, assim, nesse artigo eu descrevo um pouquinho mais. Mas são práticas padrão, não é uma exceção, não é porque, vamos controlar aquilo ali e a gente resolve, não. Porque como é uma demanda muito grande ainda, eles têm que vir uma cadeia de produção, uma indústria mesmo ali. E aí praticam essas coisas terríveis que causam muita dor, uma miséria, um sofrimento tremendo, né? E é aí que a gente, né? A gente que conheceu essa verdade, a gente fala, não quero mais participar. Comigo foi no dia seguinte, não quis mais participar. Eu comia carne todo dia, eu nem sabia se eu ia conseguir me alimentar, mas naquela hora eu não me preocupei comigo, meu foco não era eu ali, né? Então esse convite, assim, para
para os nossos irmãos e irmãs do movimento espírita que tem esse compromisso com a verdade, com a ética, com a justiça, né? Tem a lei de justiça, amor e caridade, que é a maior lei que a gente deve seguir. De busca informação. Pergunta para a gente lá no MOV quais documentários a gente indica. Tem uma lista de documentários no nosso site, né? Os mais pesados a gente não colocou lá, porque aí tem muita sensibilidade de cada um, mas pesquisa esses outros, às vezes é importante ver, respeitando o seu limite ali. Eu chorei demais, chorei. E aí eu prometi parar no dia seguinte e consegui, graças a Deus. Mas é isso, buscar a verdade vai nos libertar. Ai, Breno, muito obrigada pelo seu depoimento, né? E aí eu queria dizer o seguinte, que é extensivo, na realidade, a não só nós espíritas, porque é a humanidade, é como a gente falou tanto hoje do todos. Jesus veio para todos, então essas verdades, a compaixão, não é nem um dever, nem um privilégio do espírita, né? Agora a gente, como tem acesso a algumas literaturas, que são psicografadas, né, que os outros irmãos de outras denominações religiosas às vezes não têm acesso, não leem, né? Então a gente tem um pouquinho mais de informação, mas também o que fazer com essa informação, né? Porque é só informação, se a gente não fizer nada, né? Não adianta também. Trícia, ela está dizendo assim, cabe a nós espíritas nos lembrar de Jerônimo Mendonça, espíritas e todo mundo, né? Trícia, vou pedir a liberdade aí, a sua autorização para incluir isso e todos. O gigante deitado, que quando perguntado qual o seu maior desejo, ele dizia que era deitar de lado um cadinho, um pouquinho. Olha, Trícia é mineirinha, é? Mineirinho fala assim, né? Olha, ok. Então, nossa querida Kessia, tem um comentário aqui, Kessia, que eu queria que você falasse algo sobre. É do Daniel Rosa. Bom dia, viu, Daniel? Saudade de você. Nunca mais tinha visto você nas lives. Ele fala assim: a abstenção do consumo de carne nociva ficou evidente com os chineses consumindo carne de morcego, cobra, cão e etc., o que originou o vírus da Covid-19 e seu contágio intercontinental. Ou você, ou quem se achar apto a responder, né? Acho que ele traz aí a questão da Covid, então é importante o esclarecimento, né? Isso, Cris. É muito importante, muito atual, né, nesse momento. E eu sempre que a gente toca nessa questão de pandemia, de ética animal, vale lembrar que não só essas carnes que a gente chama como exóticas, porque a gripe aviária adveio justamente do consumo das nossas irmãs galinhas, né, que elas ficam ali presas naquele galpão enorme, algumas vezes em gaiolas, algumas vezes nos galpões enormes, superlotados. Então, os vírus conseguem ali se multiplicar nelas, e por conta de deficiências que elas vêm adquirindo do sistema imune, que são o nosso sistema de defesa corporal, né? Esses vírus, pela proximidade com o ser humano, eles conseguem ir fazendo mutações e conseguir atingir o ser humano, ou seja, vírus que normalmente eles estariam apenas nesses animais, pela proximidade, pelo trato, pela deficiência do sistema imune desses animais causados por nós mesmos na indústria, porque nós ficamos modificando geneticamente esses animais, esses vírus mutam e passam para a espécie humana. Então, a gripe aviária, já teve a gripe suína. Então, assim, é muito importante que a gente lembre nesse momento que não só são essas carnes diferentes, como morcego, como pangolim, que gerou essa questão da Covid-19. Diversas outras pandemias foram originárias das carnes que a gente costuma tratar como naturais, como a galinha, como o porco, como a gripe suína, a vaca louca em si, que atualmente mesmo diversos consumidores de carne brasileira pararam de consumir, porque teve alguns casos aqui recentemente de volta de vaca louca. Então, assim, esse trato com os animais, no geral, né, o desmatamento que faz com que a gente vá se aproximando do habitat natural deles e fazendo com que essas mutações façam com que esses vírus cheguem até nós. Então, no geral, não apenas essas carnes exóticas,
né? Tem um estudo da própria ONU, a FAO-ONU, conta que de 1940 para cá, 70% de todas as doenças da humanidade advêm do nosso trato para com os animais, do consumo de animais. Vale a gente lembrar que o primeiro caso de HIV foi de um caçador que caçou um gorila, não lembro se foi gorila ou orangotango, ou alguma raça de macaco, e que teve esse contágio. Então, diversas doenças advêm dessa nossa falta de trato com os animais, do consumo, da caça, do desmatamento que nos aproxima do habitat natural deles. Então, assim, tudo isso advém dessa nossa forma de tratá-los, fugindo dessa ética da generosidade que Joana diz. Então, às vezes a gente fala, tem que parar de comer coisa exótica. Não, a gente tem que parar de comer animais, porque eles não são alimentos. Então, às vezes o pessoal fala assim, tem que parar de comer certos tipos de alimentos. Tudo bem, mas os animais nem são alimentos para a gente categorizar, né? Os animais são nossos irmãos de jornada evolutiva, é um pontinho evolutivo antes de nós que estamos hoje na fase de humanidade, que nem é a última na nossa evolução. Nós estamos migrando aí do átomo ao arcanjo. A gente é só uma etapa, né? Então é importante que a gente pense que não só estender essa questão do não consumo dos animais, do não caçar, do não desmatar, não é simplesmente pela ética da generosidade, pela ética animal que Breno descreveu aí com maestria, mas também pela humanidade, pela nossa saúde, né? Prevenir pandemias, né? Então, assim, a gente tem uma frase que as pessoas têm postado muito, que é tire as pandemias do seu prato. E é justamente isso. 70% de todas as doenças de 1940 para cá advêm desse nosso trato com os animais. Isso é da FAO-ONU, né? Então, é importante que a gente repense esses nossos hábitos, né? Porque não faz bem para a nossa saúde, não faz bem para a natureza e, principalmente, não faz bem para os nossos irmãos animais que estão aí no estágio evolutivo um pouquinho só antes de nós, né? Pertinho aqui da humanidade, né? Então é isso. Kessia, não faz bem para os nossos espíritos, né? Retardando aí um pouquinho nossa evolução e a deles também, né? Olha, eu vou para a última mensagem, a última referência de hoje, vou deixar a Kessia aí, que aí a gente começa com ela, né? Que está em Encontro com a Paz e a Saúde, de Valdo Pereira Franco, psicografou. Aí ela diz o seguinte: também os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, assim contribuindo para que tudo expresse a sua realidade coletiva, sem nenhuma perda de individualidade. Novamente, o aspecto da compaixão adquire significado, porquanto a busca da natureza e das suas várias expressões como fases da evolução da vida, que você estava falando agora, deve ser considerada como essencial, a fim de alcançar o sentimento de humanidade. Não se pode amar e sentir compaixão apenas dos seres pensantes, sem uma correspondência com os demais que constituem a ordem universal, particularmente no planeta mãe, que é a Terra. Eles colaboram, né, com a parte deles. A gente está já no finalzinho, né, da live, então vou pedir que vocês façam os seus comentários, já meio que assim, fechando, né, a manhã da gente, o dia de hoje de estudo, que foi maravilhoso, para a gente escutar o nosso querido Leandro aí, finalizando. Kessia, fica à vontade. Nesse trecho tem 2 pontinhos muito interessantes. Um sobre a questão do sacrifício, do se sacrificar pelo bem comum também, que tem a ver com o título da nossa live e com a questão da generosidade, porque o significado de generosidade é esse: virtude daquele que se dispõe a sacrificar dos próprios interesses em benefícios de outrem. Para mim, nesse momento, eu não vejo como um sacrifício, eu vejo como ampliar todo esse sentimento e toda essa ideia de até da alimentação. Como a gente é restrito antes em imaginar que só existe esse tipo de alimento, a gente começa a ampliar o nosso paladar e descobrir tantos sabores que hoje eu não vejo não comer animais como um sacrifício. Pode ser para alguns no início, né? Mas que
a doutrina espírita coloca como uma das grandes virtudes, sacrificar o próprio interesse do paladar. O paladar é um interesse construído por milênios, né, dos hábitos. Então, faz parte, né, do nosso processo evolutivo esse tipo de sacrifício. Para alguns não é nenhum. Para mim mesmo, eu ampliei meu círculo de sabores. Para mim, comecei a cozinhar mais, inclusive MasterChef vegana, né? Gosto muito de cozinhar e experimentar novos sabores. A gente muda totalmente a visão do que seria alimento, né? Então não vejo mais tanto como sacrifício. E a questão dos seres pensantes que ela coloca, da gente ampliar o nosso amor não só aos seres pensantes. Isso, inclusive, a gente pode colocar um parêntese aí, porque na própria doutrina espírita, a gente tem a ideia de que os animais, eles já têm nos seus cérebros, né, que é o órgão expressor da mente, do espírito, as ideias fragmentárias, que são pensamentos fragmentários, ainda não tão concatenados como na espécie humana, mas já tem. Mas eu queria trazer uma questão para vocês aqui de evolução em dois mundos, onde André Luiz, né, ele traz um trecho que fala assim: o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais do que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão, o macaco, o gato, o elefante, o muá e o cavalo como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, com introdução ao pensamento contínuo. Ou seja, o pensamento contínuo ele já começa a ser ensaiado nos animais. Então, os animais também são seres pensantes. Até se a gente quiser restringir o nosso círculo de amor aos seres pensantes, a gente tem que incluir eles também nesse meio, porque eles também têm esse pensamento que nas espécies mais simples ainda é fragmentário, nas espécies mais evoluídas já começa a ensaiar um pensamento contínuo. Então, está em evolução em dois mundos, e existem diversas experiências científicas que mostram, por exemplo, com ressonância nuclear magnética, que alguns animais, como o cachorro, né, eles acendem no cérebro áreas do córtex pré-frontal, que é interpretação. Quando eles ouvem, por exemplo, a voz do dono, não acende no cérebro só a área da audição, acende uma área de afeto, de interpretação de que aquela voz é do tutor dele. Então, a gente já sabe que até para incluir no nosso círculo de amor, né, os seres pensantes, a gente também inclui os animais nesses seres. Então, fica mais fácil até, né, da gente ampliar, né, esse círculo de amor a todos os seres. Lá veio todos de novo, né? Hoje foi o Amanhã do Todos, todos nós juntinhos, tá maravilhoso, gente, muitos comentários aqui. Tem um comentário da Trícia que eu achei muito interessante. Sacrifício é um termo que vem de tornar sagrado, mas que a gente deu uma corrompida ao longo do tempo, desde o Antigo Testamento, Trícia. Lá tem, a gente lembrar que o Antigo Testamento é lei civil, tá? Não é que Deus falou aquilo ali, não. Os espíritos, quando falo Deus, os espíritos, né? Representando Deus, na realidade. A gente que é espírita, a gente sabe. Então, a gente lembrar que no próprio Antigo Testamento, porque tinha muita questão de sacrifício, né? Lá no final, em Deuteronômio, nós temos mensagens, acho que de Malaquias até, falando que não é esse sacrifício que Deus quer. No próprio Antigo Testamento, tá certo? E aí eu lembrei também muito que quando Jesus vai para o sacrifício dele, depois que Judas entrega ele, né, ali na ceia, que ele diz, faz o que tem que fazer, e ali ele está entregue, ele diz que naquele momento ele está glorificado no Pai, e o Pai glorificado nele. Então ele encarou o sacrifício por esse ponto de vista que a Kessia falou, não da morte, mas o glorificar o quê? É fazer uma homenagem, é honrar, é fazer o que tem que fazer, é a missão, né? Então, vamos lá, quem vai... tem uma pergunta aqui, aí eu vou pedir para o Breno responder, viu, Breno? De Iraci, uma pergunta, por gentileza, sobre o consumo de peixe. Acho que ela quer saber se pode, se tem sofrimento aí no peixinho ou não. Poder ou não é com cada um, né? A consciência de cada um. Agora, cientificamente falando, não muda nada. O peixe é tão dotado de estruturas cerebrais como qualquer outro. Chegam a dizer alguns cientistas muito focados, biólogos, especialistas, que eles têm mais terminações nervosas na boca.
Porque imagina, o peixinho não tem mãozinha para ir lá e pegar e sentir com a mão como nós. Ele sente o mundo, ele percebe o mundo com a boca. Então, quando a gente pesca ele, aquele gancho vem, a dor deve ser maior ainda. E dá uma assistida, se você tiver interesse, tá no Netflix, é Seaspiracy. 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 Que focou na indústria pesqueira, porque, de novo, é uma indústria hoje em dia, né? Então, eles estão devastando o oceano com umas redes assim do tamanho de um edifício de 30 andares, assim, eles jogam no oceano e vem devastando tudo. E no caminho dessa rede, pega tudo, baleia, filhotinho de baleia, golfinho, tubarão. Nós estamos acabando com os mares. Tem estimativa já de que lá para 2048, um terço da vida marinha já vai ter sido absolutamente devastado, né? Então, infelizmente, não tem como escapar por causa disso. E só uma última pontuação em relação a essa privação voluntária, né? Não falando de sacrifício, mas falando de uma privação voluntária, vai lá no Livro dos Espíritos, olha a questão 724. A caminho já está ali, ó, para encaixar com o que Joana falou. A pergunta em 724 foi: será meritório abster-se o homem da alimentação animal? E a resposta foi sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Então, casa com o que o Joana falou. Eu estou fazendo em benefício naquela hora que eu comentei assim, que é um exemplo muito particular. Eu não pensei em mim naquela hora. Assim, eu fiquei tão chocado, eu falei, não, eu vou fazer isso por eles. Eu que me vire. Meu paladar, no começo, eu botava mostarda em tudo quanto era legume, porque eu não gostava muito. Aí eu fui adaptando. Não durou 2 semanas, porque as papilas gustativas se adaptam muito rápido. Então, é muito meritório. Os espíritos já nos disseram isso. Que bom, Breno. Olha, Breno, inclusive o Theo, ele tá. Eu tô chamando Theo, eu acho que é isso, né? Tem Theo FLF. Olha, ele tá dizendo: gostei, podia fazer um Masterchef vegano, tipo, uma vez por mês no canal do Move. Ensinar a gente a cozinhar, porque realmente tem os temperos, né, que combinam mais. E aqui tem uma recomendação maravilhosa, né, da Trícia e da Flávia também, olha. Começando o estudo da obra O Despertar da Compaixão, do padre Paulo César, que trata da questão animal no Antigo Testamento. Olha que interessante, gente. O padre Paulo, completa a Flávia, publicou um livro contendo uma análise do Velho Testamento em relação ao veganismo. Olha só, O Despertar da Compaixão. Que maravilha, né, gente? Muito bom. É Theo mesmo, né, Theo? Então tá bom, ok. Já sei agora. E a Flávia está reforçando aqui o Masterchef, viu? Vamos lá, vamos fazer. Breno, você quer concluir alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Tudo ok? Ah, então vamos aqui. Breno quer ouvir. A gente também quer ouvir, mas você pode completar alguma coisa aí também, viu? Antes de você fazer sua fala, fazer sua música aqui pra gente. Olha, semana que vem, gente, episódio 8, passa rápido. Felipe Mascarenhas vai estar aqui, ó. Ele não é meu primo, viu? Cris Mascarenhas, mas não é meu primo, mas é um querido também. E o Rafa, né, Ludolf, vai estar aqui também. E o tema, o dever sagrado de cuidar dos animais. Olha aí, que lindo. Meu querido, né, já agradecendo a todos que estiveram aqui, que estão e contribuindo, colaborando, o pessoal do Move aqui que fica no chat, né, respondendo. Eu vi, né, às vezes não dá tempo da gente falar de tudo. Olha, e a Ju Cutolo está dizendo que já está anotado para a equipe pensar nas possibilidades em 2022. É o Masterchef, eu vou participar também, que eu cozinho mal pra caramba. Meu querido, é com você. Ok. Eu vou pedir licença só para voltar um pouquinho. Eu sei que essas coisas não são fáceis da gente ouvir, né? Mas o Breno falando dos porcos, eu tenho um carinho muito especial pelos porcos. Eu acho que ninguém é mais o mesmo depois de olhar profundamente nos olhos de um porco. Eles são animais assim impressionantes, realmente. E uma coisa que me impressionou quando eu fui estudar um pouquinho mais sobre eles é que eles passam a vida inteira deles dentro do galpão. A única vez que eles saem, que eles veem a luz do sol, é quando eles vão para o abate. Então, é realmente muito triste a gente pensar que, de uma forma, talvez, que a gente considera inocente, né, a gente possa estar colaborando com essas coisas. E como a gente falou do sacrifício aqui, né,
Qual seria o sacrifício mais agradável a Deus, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, explicando aquela passagem, né, de Jesus falando sobre o sacrifício? É o sacrifício de nossos desejos inferiores, né? Ele diz, antes de oferecer um sacrifício no altar, vai perdoar o seu irmão, né? Ou seja, vai se reconciliar, e a gente está precisando se reconciliar com a natureza, né? A gente está precisando fazer esse caminho de reconciliação. E quanto aos animais, gente, realmente a nossa responsabilidade para com eles é grande, porque como eles são utilizados assim, dessa forma, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, muitos desses animais são utilizados como objetos, como propriedade, mas eles não têm como falar por si mesmos, eles não têm como pegar um cartaz e sair na avenida dizendo, né, lutando pelos direitos dos animais. Então, quem é que pode fazer isso? É a gente que tem que fazer por eles. Nós é que temos que levantar essa bandeira e ser a voz desses animais que estão indefesos e não podem lutar por si mesmos. E se o nosso olho vê a injustiça, a gente que quer que as coisas sejam boas e justas tem que fazer a nossa parte para isso, né? E eu acho que o Horizonte, eu vou cantar uma música agora para a gente encerrar, que fala dessa questão do horizonte. Quando a gente olha para o horizonte, né, quando os nossos olhos miram o horizonte, a gente está sempre em busca de alguma coisa nova, de alguma coisa mais bonita, de uma coisa melhor do que a gente está tendo aqui, né? O horizonte é sempre uma promessa. E tem aquele sim, a gente falou de sacrifício, a gente lembra da cruz, né? Então a gente olha para o horizonte e a cruz representa muito isso, o horizonte, o horizontal e o vertical, né? Se a gente mirar o horizonte com olhos de compaixão, a gente vai estar não só indo em direção a novos horizontes, mas em direção a novas e mais plenas ideias e práticas do nosso coração, que é a busca pelo horizonte, pelo vertical, né? Que é quando a gente se eleva, o amor nos eleva, né? Eu vou cantar a música também da Flávia Venceslau, que chama Canção da Esperança. A esperança desce a linha do horizonte, traz tanta paz, um reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso. Quando o que resta é só o frio sem o ar. E nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Oh, esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa para morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar, o amor jamais me deixará.
Muito lindo. Gente, nós desejamos a todos que estavam aqui com a gente, que estão ainda, uma excelente semana, né, de muitas reflexões. Gratidão, Leandro, pelos comentários, pela música. Gratidão, Kessia. Gratidão, Breno. Bom estar com vocês. Fiquem todos com Deus. E semana que vem a gente se encontra novamente. Não é isso? Até mais. Um milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.